O IGPM de junho variou 0,85%. A variação inferior do mês passado, que foi em 19, e essa desaceleração ela ocorreu no IPA, mais forte ainda no IPC, mas no INCC houve uma elevação tanto dos materiais como dos serviços, como sobretudo da mão de obra. Mas começando pelo IPA, que representa 60% do IGP, a desaceleração está muito concentrada no comportamento das matérias-primas brutas, especialmente do minério de ferro. O minério de ferro teve um ciclo de alta. O mês passado foi captada uma elevação de 49,76%. Nesse mês houve ainda uma elevação, mas é uma elevação que a gente pode chamar de residual, de 23,05%. E com isso completa-se o ciclo de captação pelo índice da alta que ocorreu agora no segundo trimestre do minério de ferro. Então esse foi o grande fator de desaceleração do IPA nesse mês. Enquanto isso, os bens finais, os bens de consumo, os alimentos, tiveram um comportamento favorável com várias quedas de preço. Os bens duráveis também praticamente não tiveram nenhuma elevação. Aonde a gente teve uma pequena alta foi nos bens intermediários, principalmente nos insumos para a produção industrial. Isso significa que os custos de produção continuam a subir, são subidas gradativas, mas que vão se acumulando e que poderão vir a representar no futuro, né, não é uma coisa imediata, poderão vir a representar alguma pressão sobre os preços finais, né, algum risco de repasse para os bens de consumo em algum momento do segundo semestre. Não é uma coisa iminente, né, nem líquida e certa, mas é um ponto que merece a nossa atenção. Do ponto de vista dos alimentos, as matérias-primas alimentares estão com comportamento favorável, com quedas, com desacelerações. Então, a alimentação, que foi um fator muito importante de pressão inflacionária no primeiro semestre, vive um momento de calmaria e até de uma certa redução de preços. Isso é muito visível no IPC, saindo agora do IPA e passando para o IPC, isso é muito visível no IPC, em que a alimentação registrou queda de 1,36%. A queda tem muita ligação com produtos in natura, com batata inglesa, sobretudo, e outras frutas e hortaliças, mas, na verdade, ela é um resultado de muitas desacelerações. O IPC possui 21 grupos de produtos: carne bovina, aves, laticínios e outros tantos. São 21. Desses 21, 17 tiveram desaceleração. E a desaceleração não tem só a ver com as hortaliças, os legumes, que são muito instáveis, né? Tem alguns comportamentos aqui que são mais previsíveis, que respondem mais a condições de safra e de oferta e que agora começam a se normalizar, como é o caso, por exemplo, dos laticínios, né? Então já estamos com uma pequena queda nos laticínios e o leite in natura, na parte agrícola do IPA, mostra que esse comportamento deve prosseguir ao longo, pelo menos, do mês de julho. Então, a desaceleração da alimentação e, portanto, a desaceleração do IPC é um fator que não vai desaparecer imediatamente. Agora, em sentido oposto aos dois outros índices, está o INCC. E o INCC teve altas tanto de materiais, quanto de serviços, quanto de mão de obra. A mão de obra é um efeito do calendário, um efeito sazonal, tende a desaparecer, né? Todas as cidades que fazem parte da pesquisa têm suas respectivas datas e nesse mês de junho ainda foram captados aumentos
em São Paulo, que é a principal cidade de maior peso, e também em Brasília. Então, agora no mês de julho, a contribuição da mão de obra deve se reduzir bastante. Mas continuam as pressões nos materiais e nos serviços. O setor da construção está crescendo, está bastante aquecido, e isso acaba produzindo elevações de preços. Não se pode dizer que esteja superaquecido, né? Se a gente olhar, por exemplo, o ano de 2008, a gente vai ver que os preços, a subida de preços hoje é muito mais suave, muito mais branda do que o que aconteceu em 2008. Aí sim o setor estava bem mais aquecido. Então, em linhas gerais, esse é o comportamento do IGPM de junho, que com o resultado do mês de 0,85, totaliza no ano uma elevação de 5,68. E em 12 meses, e aí é o IEM usado em diversos contratos, é o IGPM em 12 meses, está em 5,17. Esse é o resultado acumulado dos 12 meses até junho de 2010.